Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. A dona Jangita Peroba mandou avisar que não é uma mulher de segunda classe e que não há protocolo que a fará calar-se. Não calará. Ou como diria o Michel Temer, seu amigo íntimo, não calar-se-á. Não é verdade? Nós estamos na xepa. Quem de vocês sabe o que é a xepa? Nós estamos na xepa da brasilidade. Vamos aqui, isso está em toda a mídia, vamos dar uma olhada nisso daqui. Janjua defende fala no país da bandeira vermelha. Disse ela, não há protocolo que me fará calar, que me faça calar. Não há protocolo que me faça calar, disse a Janja. A primeira-dama ignora constrangimento ocorrido na presença de Xi Jinping. O fato, vocês sabem que a doutora Jangita causou grande constrangimento numa reunião de chefes de Estado, né, o Xi Jinping e o Pingunço reunidos pelo protocolo da diplomacia, apenas ambos, o Xi Jinping e o Xi do Pinguço, aqui poderiam falar. As suas respectivas primeiras-damas não poderiam falar. Por quê? Porque é assim que funciona a diplomacia. Em outras ocasiões, elas podem falar algo mais informal, etc. É assim que funciona a diplomacia. Conheça a Perestroika BR, a marca que veste a direita no Brasil. Acesse o QR Code na tela ou clique no link abaixo na descrição do vídeo. Ao entrar no site, clique no campo de pesquisa, busque a palavra Venezuela para ter acesso à estampa exclusiva Bem-vindo à Venezuela do Sul e efetuar a sua compra. Mas, num episódio pitoresco, para não dizer nefasto, a dona Jangita Peroba e o Lully estavam ali tentando, em verdade, naquela reunião, tentando convencer o Xi Jinping a mandar funcionários do país da bandeira vermelha para amordaçar as redes sociais aqui nesta fazendona do Xi Jinping. Só que o modo impertinente como a Jangita, primeira chucra, se comportou nesta reunião, incomodando inclusive a primeira-dama do Xi Jinping, causou tamanho constrangimento ali entre as duas delegações, entre as duas diplomacias, entre os dois corpos diplomáticos, que um ministre, possivelmente o Rui Costa, ele nega, mas dizem que foi. A Mônica Bergman diz que foi o Rui Costa. O Rui Costa fez vazar esta história à mídia brasileira, que agora no final já do governo Lula, mesmo em 2025 o governo já está acabando, a mídia está descendo, né, desse Titanic que está afundando, e aí dizem que em consórcio com Rui Costa soltou isso aí no ventilador. Um grande escândalo. O espantalho ficou muito aborrecido, etc, etc. São aquelas cenas que já falamos aqui e a mídia toda está falando. Muito bem. Agora aqui no Brasil, já no Brasil, a primeira chucra fez o que ela sabe fazer. Ser desagradável, pousar de poderosíssima, uma mulher que não é nada, não veio de parte nenhuma, vai para parte alguma e fica nessa empáfia. Vocês sabem, eu tenho a minha tese, ela deve saber algo muito cabeludo de pessoas desse consórcio de poder que está a nos desgovernar. Porque senão, nós vamos ver daqui a pouco, o tanto que esses sujeitos já gastaram com viagens. O tanto que já gastaram com viagens. Lula já ficou centenas de dias, somados 3 anos, centenas de dias fora do Brasil. Bateu recorde. Foi um presidente da República, presidengue no caso dele, que mais tempo já passou fora do país no mandato. E olha que só tem agora, não tem nem 3 anos de mandato completos ainda. Não há nem 3 anos completos. Pois bem, já aqui no Brasil, a mídia está dizendo o seguinte: Janja defende fala lá
naquele país, e disse ela: não há protocolo que me faça calar. A primeira-dama ignora constrangimento ocorrido na presença de Xixi do Pin. Vamos analisar isso aqui com um pouquinho mais de pormenor. Janja comentou nesta segunda-feira a repercussão de sua fala sobre o TikTok feita diretamente ao Xixi do Pin. O episódio, tratado nos bastidores como uma saia justa diplomática, expôs mais uma vez o desconforto causado por intervenções da esposa, que, portanto, como diz aqui essa matéria do Pleno.news, esposa não eleita, do Lula em temas sensíveis da política brasileira, externa brasileira. E o pior, é um disparate duplo, de dupla face, porque além de não ter sido eleita, não tem cargo e tal, ela não tem preparo para isso. É uma mulher que ficou 13 anos para concluir a graduação, a graduação aí de Ciências Sociais, né? Pois é. Durante a abertura de um evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos dos Manhas, Janja defendeu sua postura e criticou os que questionaram sua abordagem, reforçando que, independentemente do cargo, do protocolo, continuará se manifestando sempre que julgar necessário. Nós somos um sanatório geral. Somos um sanatório geral, né? Disse ela, ipsis literis, não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa, que seja do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Veja, há protocolo. Se nós tivéssemos justiça, sim, a presidência da República, claro, provocado por algum partido político, agora está na moda, inclusive, essas são as federações, né? Porque eu acho que é um GOC. As federações, um dia nós vamos falar sobre isso, são um GOC na política brasileira, um GOC. Aí sim, vamos falar sobre isso. Vocês querem? Coloque aí, que um dia eu falei aqui só sobre analisando à luz do direito e do nosso quadro político, essas federações, né? Esses ajuntamentos de vários partidos formando partidões, né? Gente, degeneração pura esse negócio dessas federações. Mas vamos voltar. Sim, veja, num país sério, o que é que ocorreria? Um dos legitimados, para tanto, entraria com uma ação para impedir essa senhora de colocar os interesses nacionais em risco com a sua postura. Ela que tem que se colocar dentro do seu devido lugar. Não é a República, nem nós, os manés pagadores de impostos, que temos que deixar esta senhora colocar o cabresto e dizer: eu vou falar, quando falar, não dá nada que me faça calar, quando tiver oportunidade. Isso não existe. Só mesmo aqui nós, neste pardieiro nacional, para aceitarmos isso. Mas há tempo para tudo. Chegará o tempo em que ela não terá mais picadeiro. E prosseguiu: eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso, e foi para isso que ela foi usada na semana passada, que eu não me dirigi ao presidente Xi Jinping após que ela admite, o Cachaça mentiu lá na China, dizendo que ela não tinha dito nada, que foi ele que disse. Olha aqui ela admitindo, quando todo mundo já sabia, quando a fonte, que dizem que foi o Rui Costa, disse para todo mundo, né, o que ela havia feito. Então ela está admitindo que o Brasil está no despenhadeiro, né? E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre a rede social. Quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija a palavra dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e adolescentes. Balela. Não se importa com nada de negócio de criança e adolescente. Balela. Senão ela se importaria com os 2 filhos da Débora. Vocês sabem do que eu estou falando. A insistência em manter o protagonismo em momentos institucionais sensíveis, no entanto,
tem gerado ruído dentro do próprio governo. Segundo revelou a jornalista Andrea Sadi, o comentário feito por Janja durante o jantar com a comitiva chinesa, ao citar diretamente a responsabilidade do TikTok por conteúdos prejudiciais a crianças e adolescentes, teria causado constrangimento entre diplomatas brasileiros e autoridades chinesas. A revelação gerou incômodo, inclusive em Lula, que apesar de inicialmente ter tocado no tema com Xi Jinping, ficou irritado com o vazamento e chegou a cobrar a sua equipe pela exposição da conversa. Seu marido, senhora, vai cair porque não tem voto, não tem apoio partidário. O governo é uma carniça. O governo do Cachaucha é uma carniça. E aí quando o seu marido cair de podre, alguns dizem até que já caiu, a senhora vai ser colocada na redoma de não vai ser uma vírgula no rodapé de uma página besta da nossa história. Só isso, não é? Grande abraço, inscrevam-se, confiram a inscrição, porque estão tirando a inscrição, não espere notificação, entre aqui várias vezes ao dia, deixe comentários educados.